Fala galera, beleza? Buzz na área com mais um nosso papo aqui dentro do Buzz Pod Nerd, que é claro, o seu podcast sobre cultura nerd, das nerdices da vida, como eu costumo dizer. Portanto, se você caiu nesse episódio aqui de paraquedas e ainda não se inscreveu em nenhum dos nossos canais, no YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, dá uma forcinha ali pra gente, se inscreva em nosso canal. Vamos continuar crescendo a nossa comunidade nerd e agora também, né, no YouTube, que foi a última plataforma que nós chegamos. Beleza, galerinha? Então, dá uma forcinha pra gente. Nos sigam nas nossas redes sociais, @BuzzPodNerd. E, claro, também visite nosso blog, www.buzzpodnerd.com.br. E, claro que aproveitando que eu falei do nosso blog, estamos com uma vaga aberta para ser redator aqui do nosso blog. Então, caso você gosta de escrever e gosta de nerdice, manda uma mensagem pra gente aqui no Instagram, que eu mando o link pra você se inscrever, ou até mesmo lá, entrou no link da bio no Instagram, entra lá, outros links, né, outros links lá, outras plataformas, lá vai ter o link pra você se inscrever, pra ser redator lá no nosso blog e ajudar a crescer essa comunidade nerd bacana que nós temos. Beleza, galerinha? Vamos agora chamar o nosso convidado, o nosso parceiro aqui de papo, né, que eu costumo dizer que aqui é um boteco com cerveja pra gente conversar. Porque no episódio de hoje temos um convidado que mergulha a fundo no mundo da dublagem e nos bastidores aí das produções, nos bastidores de cinema, né? No canal Comentário Nerd, ele apresenta curiosidades, análise e tudo que envolve essa arte que transforma produções internacionais em experiências marcantes aqui para o público brasileiro. Hoje, no nosso papo, eu tenho o prazer de receber o Henrique Neto. Henrique, bem-vindo, meu querido. Fala aí, Buzz, prazer. Primeiramente, obrigado pelo espaço e vamos aí mergulhar no universo aí do cinema, da dublagem. Eu tanto amo falar e que o pessoal gosta de ouvir as curiosidades sobre esse tema. Claro, eu adoro dublagem, não é à toa que eu, sendo bem sincero, abri o coração aqui pra vocês, galera. Os episódios que eu falo de dublagem, que eu tenho a presença de algum dublador aqui, rapaz, olha, o negócio rende, viu? O negócio rende, assim, por sinal preciso mandar um abraço aqui pra dubladora a Marisa Leal, que é uma parceirona nossa, a gente tá sempre conversando com ela, e a Hannah Butel também, que fez uma participação aqui, a nossa querida dubladora da Momo Ayase, lá da Dan 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 da Netflix. Então, caso vocês pingarem por aqui, um abração pra vocês duas aí, tô com saudade de bater um papo com vocês. E agora, falando em bater papo, grande Henrique, vamos bater papo, mas eu preciso fazer uma pergunta, que eu preciso entender o seu nível de nerdice. Uhum. Porque eu sou nostálgico pra cacete, a galera aqui não aguenta mais eu falar que eu sou nostálgico, então eu sou nerd das antigas. Sou nerd da época que ser nerd não era legal como é hoje, né? Mas É. assim, o quão nerd você é, então? Conta pra gente. Você é um nerd das antigas, você é um nerd mais atual? Enfim, conta aí pra gente. Então, curiosamente, eu sou um nerd das antigas. Assim, eu sou de 93, né? Sou nascido em 93. E desde muito pequeno, assim, eu sempre fui muito nerd de ver desenho, de acompanhar, de Oh, brincar, porque eu tenho um irmão mais velho, então a gente cresceu vendo Cavaleiro do Zodíaco, aham, Churato, e adoro, hein? assim, Yu Yu Hakusho, por exemplo, que é um marco da dublagem, a gente viu, né? E curiosamente, eu na escola também, eu era muito nerd, porque eu gostava de jogar Magic, eu gostava de é, ler quadrinho, eu era fascinado pelos quadrinhos da Disney. Então, assim, eu sempre fui nerd, mas tem um lance engraçado porque tem um outro lado meu que eu sou atleta, né? Eu era Uau, atleta, eu fui atleta de basquete federado, então eu não fui aquele nerd que sofreu, né? Meus amigos sofriam, mas eu, como eu era atleta, eu era federado e tinha, as pessoas sabiam que eu era atleta, eu não sofri tanto, mas eu vi meus amigos apanharem por serem nerd. Na época que ser nerd era uma coisa exato. negativa, né? Um xingamento. Era um xingamento Então, pejorativo, né? eu lembro que tinha o pessoal popular falava assim: Nossa, Henrique, não sei como é que você anda com esses nerds. Sendo que eu era um nerd. Então, tipo assim, eu preferia estar com os meus amigos nerds porque ali era. Eu jogava esporte porque eu gosto de esporte. Eu era atleta de basquete. Mas assim, eu preferia sempre preferi mil vezes estar com meus amigos nerds do que com alguém popular, entendeu? Então, assim, eu sou o nerd ali da década de 90, né? Eu também, assim, eu não vou falar a minha idade aqui, mas digamos que eu nasci na década de 80, sabe? Sim, sabe? Bem no início de 80, pra não entregar muito, né?
A idade, eu também, cara. Ser nerd nessa época, né? Mais aí falando de infância, adolescência, ali não era legal, era pejorativo ser nerd, né? Não é à toa que tu, é que nem você falou, era um xingamento. Era um xingamento. E vem cá, e como que você lidava com isso tudo? Por ver seus amigos sendo, né, sofrendo bullying, que hoje nós temos a palavra, né? Até então, É. na época, a gente não tinha isso, né? Mas como que era, cara? Infelizmente, viver esses dois lados ao mesmo tempo. Cara, era muito confuso. Eu, assim, eu sempre, como eu falei, eu era um pouco popular na escola por eu ser atleta e tal, mas eu me via como do grupo deles. Então, quando tinha um amigo meu, muito amigo meu, que se chamava Luca, né? E assim, eu vi ele apanhar, eu vi ele ser colocado dentro da lata de lixo, tomar cuecão, né? E assim, já entrei em briga por causa dele, então eu meio que me envolvia na briga porque era meu time, entendeu? Era meus amigos. Mas assim, com o passar do tempo, eu também eu falava, eu dava uns toques. De tipo assim, pô, se o cara te zoa, zoa de volta. Se o cara, assim, se o cara pega um ponto fraco teu, pega um ponto fraco dele pra zoar. Era uma coisa bem dos anos 90, né? Mas Uhum. assim, hoje em dia, eu sei, graças a Deus, eu acho que diminuiu muito isso. Mas como eu falei, eu já vi, eu me livrei muito por eu ser, né, atleta da escola e tal, mas eu vi muita coisa que hoje em dia, assim, é criminosa, vamos dizer assim. Ah, eu imagino, cara. Eu imagino porque eu também vivi. Ainda bem que as coisas mudaram, né? Mudaram muito. E já que você viveu essa época também, eu queria te fazer uma pergunta que é particularmente pessoal, minha. Bem, 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 que uma coisa que me marcou, porque assim, na minha visão, ser nerd, né, ser geek, independente de nomenclatura que a gente usa, passou a ser legal depois da ascensão dos filmes de super-herói, né? Pelo menos que a grande maioria comenta isso. Porém, eu dou um passo atrás ainda. Eu acho que ser nerd passou a ser legal quando lançou The Big Bang Theory. A série, não sei se você já assistiu. Sim, sim, assisti, claro. Então, assim, Eu- perdão, pode falar. não, eu concordo. Eu acho que, por mais que muito nerd odeie essa série, eu acho que o The Big Bang Theory popularizou, né? As pessoas começaram a olhar pro nerd e falar assim: ah, tem uma pessoa bem sucedida ali, tem uma pessoa inteligente ali. Então acho que o The Big Bang Theory pode ser considerado um marco da popularização do nerd, né? Com certeza mesmo. Eu acho, na verdade, porque é, foi a partir desse ponto que eu comecei a ver uma simpatia maior pra galera que curte o que nós curtimos, que é uma coisa normal, que a gente sempre curtiu, sempre tudo, mas infelizmente era visto por outros olhos e eu, sinceramente, até hoje não entendo o porquê. Mas eu me identificava muito com algumas coisas que aconteciam em tela e querendo ou não, me via um pouco representado, né? E já que você tinha essa questão de ser atleta, mesmo assim, você conseguia se perceber em tela através de algum personagem ou através de alguma situação? Sim, sim. Eu acho, né, que eu me vi um pouquinho em cada personagem, assim, por exemplo, o Raj, né, o que é indiano, Indiano. ele tinha uma dificuldade de se comunicar com as mulheres, ele só falava quando ele estava bêbado. Eu, assim, sempre fui uma pessoa muito tímida. Por mais que eu tenha canal e tal, eu sempre fui uma pessoa muito introvertida. Rapaz. Então, eu via, assim, é óbvio que eu não era naquele grau de exagero, mas eu me vi um pouco nesse personagem. O Leonard, né, que é um pouco popular, ele, né, se envolve ali com a Penny, eu via um pouco ali meu lado, tipo assim, o meu lado que eu sou atleta, as pessoas me acham legal, aí lembram que quem tá do meu lado eram meus amigos nerds e ficavam meio sem graça de andar comigo. Então, assim, eu me vi um pouquinho. O único que eu acho que eu não me via, assim, não via muitas características é o Sheldon, porque ele é um gênio e, assim, eu nunca me vi desse jeito, mas dos outros personagens eu sempre vi um pouquinho de característica minha em cada um. Ah, com certeza. Acho que é a função um pouco dos personagens, assim, porque eles são tudo estereotipados, só que pra mais, assim, né? É tudo exagerado em cada personagem, que é pra poder dar graça. Uhum. Mas mesmo com essa graça,
Eu, sinceramente, é uma das coisas que me chamou muita atenção na série. Eu nunca vi desrespeito nenhum. É aquela piada que, dentro do contexto, sempre funcionou. Sim. E, através disso, querendo ou não, isso já é baseado agora na minha bolha, né? Sempre, além do respeito que eu falei, sempre começou a atrair mais gente. Sempre começou a atrair a gente. Então, assim, na sua visão, baseado na sua realidade, você pode dizer que realmente esse tipo de representatividade pro nerd foi bacana? Olha, eu imagino que sim. Assim, como você falou, na sua bolha, na minha bolha também, eu acho que foi uma coisa extremamente bacana, porque eu comecei a perceber que as pessoas começaram, acho que, a humanizar um pouco, né, os nerds, a não achar que, tipo assim, são pessoas, desculpe o termo, né, mas boçais, assim, que não sabem se comunicar. Não, são pessoas que Sim. é uma característica, a pessoa gosta de coisa de cultura pop e tal. Eu lembro que todos os episódios que tinham envolvendo o Comic Shop, eu olhava para, eu moro próximo a uma Comic Shop que tem aqui, muito famosa aqui na Tijuca, e eu lembro que eu ia pra Comic Shop, por mais que seja da cultura americana deles, eu via cenas que aconteciam sabe, de você ficar conversando com a pessoa sobre quadrinhos na Comic Shop, você lê um quadrinho sem comprar ele, você ir embora, e tu pensar, caraca, eu li o quadrinho, não paguei, coitada da moça lá da loja, tipo, eu não paguei a mulher e eu li o quadrinho inteiro. Então, assim, tinha muita cena ali que eu via e eu comecei a perceber que normalizou, né, ser nerd, não deixou de ser uma coisa, como a gente falou, né, no início, uma coisa meio que uma crítica, passou a ser uma característica. Igual a você gostar de futebol, a gostar de Fórmula 1, você passou a ser uma pessoa que gosta de cultura pop. Tanto que hoje, né, você vê que o nome nerd não só está no meu canal, como está em vários outros canais, né? Inclusive está no seu Uhum. podcast também. Obviamente, não sei se no seu caso, mas no meu, muito motivado pelo Jovem Nerd, que também eu acho que é um outro marco no Sim, Brasil, a popularização do nerd, com certeza. né? Eu acho que eles dominaram o nome nerd de uma maneira muito curiosa e muito, assim, eu achei, foi uma jogada deles muito inteligente, porque eles viraram Jovem Nerd, Nerd Stories, Nerdcast, tudo nerd é deles. Exato. Então, assim, eu acho que popularizou, né? E eu lembro que, com o passar do tempo, como eu falei, eu sou atleta de basquete, eu joguei federado até meus 19 anos. No final, assim, da minha época jogando, amigos meus do basquete comentavam sobre coisas nerds comigo, sobre o Nerdcast que já existia. Então, assim, começou realmente a virar uma coisa extremamente normal. E aí, eu, que fui uma pessoa que fui atleta e tinha vergonha de me ver como um nerd, assim, de assumir, né, como um nerd, eu passei a não ter problema mais, entendeu? Então, assim, para mim, eu comecei a viagem, via quadrinho, é, quando eu estava no shopping, eu ia na loja de livro para comprar um quadrinho e eu ficava andando com quadrinho. Eu já escondi quadrinho por vergonha, entendeu? Meu Deus. Então, assim, eu acho que a gente tem, né, pontos e momentos que popularizaram o termo nerd para a gente chegar no boom do nerd que a gente chegou nesses últimos anos, né? Cara, concordo aí também mais uma vez com você. Eu acho que o Jovem Nerd, pra mim, eles são duas vertentes. Jovem Nerd e Omelete. É assim, porque principalmente com a ascensão de banda larga, né, no Brasil, Speed. Eu que sou natural de uma cidadezinha do interior de São Paulo, que os primórdios de banda larga era via rádio, né? Pra você conseguir, depois que veio a ascensão do Speed, épocas de Lan House, enfim. Foi lá, início dos anos 2000, para ser mais exato. Foi ali que eu comecei a descobrir outros mundos da nerdice, né? Foi ali que, olha só, no início dos anos 2000, quando eu particularmente deixei de ter vergonha de gostar de algumas coisas, porque eu me descobri, ou melhor, eu descobri que tem outras pessoas, mesmo que distante, que estavam falando das mesmas coisas que eu, que gostavam das mesmas coisas que eu. Enfim, então, querendo ou não, me deu voz. E já que você tocou nesse assunto aí, que você teve essa breve inspiração no Jovem Nerd, eu gostaria que realmente você contasse então um pouquinho pra galera que ainda não te conhece, um pouquinho do seu canal, né? Do Comentário Nerd, da onde surgiu essa ideia de produzir conteúdo. Se você, querendo ou não, teve algum receio no início, não teve? Teve apoio, não teve? Como que foi esse início de produtor de conteúdo?
Então, a ideia do Comentário Nerd, ela é bem curiosa, porque o ano passado fez 10 anos que eu lancei o Comentário Nerd, né? E foi muito curioso porque é uma mistura de tudo que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com vídeo, eu hoje sou editor de vídeo, eu tenho uma profissão, né, além do canal, e eu sempre, desde, sei lá, meus 14, 15 anos, eu gostava de pegar vídeo e editar. E aí, o Comentário Nerd é uma junção de tudo que eu sempre gostei, mas tem muita influência de alguns canais e alguns portais que eu consumia e consumo até hoje. Como eu falei, o principal influência, obviamente, é o Jovem Nerd. Assim, até hoje eu consumo Nerdcast, eu consumo o canal deles no YouTube, assim, não com tanta frequência quando eu era mais novo, porque eu tinha mais tempo, Uhum. mas hoje, assim, se eu tô aqui de bobeira e vejo que eles lançaram um vídeo, eu paro pra ver. Às vezes eu vejo vídeo antigo da época que eu gostava, assim, eu vou uns nerd players antigos de Battlefield que são irados, assim, eu boto pra ver e fico me lembrando daquela época. Outros canais que me influenciaram bastante foi um canal que se chama Nerdcetera, eu não sei se você conhece esse canal. Esse nome não é estranho, hein? É um canal que ele era de Hum, duas pessoas, só que o principal é o Mustefaga. E ele fazia uns dossiês sobre personagens de quadrinhos. E aí eu vi os vídeos dele assim, ele tem um do Sandman bem legal, que pese as polêmicas recentes do Neil Gaiman. Ele contava a origem, mas ele fazia com uma produção audiovisual legal. E aí, pô, eu passei a consumir muito o conteúdo dele. Um outro canal que também me influenciou foi o Toys and Travel, também não sei se tu conhece, esse eu que é do conheço. Fabrício Marvel. É do Fabrício Marvel. Antes de eu começar o canal, eu conversei com ele, ele me explicou um pouco como funcionava o YouTube. E o Ei Nerd também, que é Ah, um canal que eu acho que também, assim como o Jovem Nerd, ele, né, furou a bolha, né? O meu pai vê Ei Nerd, meu pai sabe quem é o Peter Jordan, entendeu? Então, tipo assim, eu vejo que furou muito a bolha. E curiosamente, quando eu também estava começando o canal, o Ei Nerd tinha aqueles vídeos que eram narrados, eu mandei uma mensagem para eles e eu conversei com o Peter. O Peter conversou comigo, assim, bem rápido, mas me deu uns toques que eu, no início ali, eu apliquei. Meu canal começou falando sobre quadrinhos, né? Aqui atrás tem minha coleção de quadrinhos, porque eu estava consumindo muito conteúdo sobre comic tuber, né? Que é o pessoal que fazia review de quadrinho, mas era uma coisa assim bem pacata, vamos dizer assim. uhum. E durante mais ou menos uns 3, 4 anos foi esse conteúdo que eu fiz. Ali, assim, eu comprava quadrinho e fazia review. Lançava um filme de herói, estava começando, né, a ignição do MCU, e aí eu fazia review. Mas assim, era uma coisa bem. Eu ficava feliz quando pegava 100 views. E aí chegou um momento em que eu comecei meio que a apertar na faculdade, né? A faculdade começou a chegar ali perto do TCC, e eu comecei a meio que pensar em desistir do canal. E aí, quando eu comecei a pensar em desistir do canal, isso ali era por volta de 2016, Uhum. pô, eu comecei a parar, a abrir um pouco a minha mente para outros conteúdos, né? A não só quadrinho e filme de herói. Eu comecei a pensar em curiosidades e outros conteúdos que eu não via tanto. E aí eu me lembro que eu estava conversando com o Super Hero, que é também um canal no YouTube. Esse é bem conhecido, ele faz parte até de um outro podcast. Eu sempre esqueço o nome do podcast dele, é um podcast nerd. E ele teve um boom muito grande no canal dele, assim. Em um mês ele pegou 100 mil inscritos porque ele começou a fazer top 10, curiosidades. Aí eu conversei com ele. E ele falou para mim uma coisa que ficou meio que na minha cabeça, que foi, cara, pensa em conteúdos que você queria consumir, mas que você não vê. Coisas que você, assim, curiosidades que você tem um interesse, mas você acha que não tem tanto vídeo na Sim. internet. E aí eu automaticamente assim eu pensei em dublagem, porque eu moro na Tijuca. A Tijuca é o berço da dublagem carioca, né, onde ficava Herbert Richards, onde fica Delarte. E eu conheço muito de dublagem porque eu sempre fui entusiasta da dublagem assim no meu interior, sem ser uma coisa aberta.
E eu sempre tive um receio muito grande de falar de dublagem no YouTube, porque eu não sabia como ia ser recebido. E eu já estava falando de quadrinho de Uhum. nerd, então não sabia se ia ter uma troca interessante. E aí eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça e eu comecei a fazer uns vídeos de curiosidades nerds. E aí eu fiz por exemplo, cenas eróticas nos quadrinhos, os poderes esquisitos de super-herói, aqueles tops bem, bem tradicionais que tem. E aí um dia eu tava editando um desses vídeos e tava passando na TV Vingadores. E aí eu olhei assim pros Vingadores e eu percebi que a voz do Hulk era a voz do Adam Sandler. E aí eu olhei assim, fiquei olhando e falei assim, caramba, me veio na cabeça assim, quem são os dubladores dos Vingadores? Aí eu joguei na internet e escrevi exatamente no Google, quem dubla Vingadores? E aí eu entrei no site da Dublanet, e aí eu vi a lista de dubladores e eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo mostrando. E aí eu roteirizei lá rapidinho, montei o vídeo e fiquei 2 meses com esse vídeo guardado com vergonha de postar ele. Ô, louco, sério? Assim, fiquei 2 meses com vergonha de postar o vídeo pronto já no YouTube, no privado, e eu com vergonha de postar. E aí, como eu falei, faculdade apertando, eu escanteando cada vez mais o canal, postando um vídeo a cada 10 dias. Um belo dia eu não tinha vídeo para postar. E aí eu falei assim, porra, já tô mal mesmo no canal, já tô meio que mais pra lá do que pra cá, vou soltar aquele vídeo. Aí eu soltei e deixei, continuei minha vida lá, fazendo um pouquinho de vídeo ali, um pouquinho ali. E aí passou umas semanas e eu comecei a perceber que tinha um vídeo meu que estava recebendo muito comentário. E era exatamente o Quem Dubla. De pessoas Rapaz. pedindo, agora faz do Homem-Aranha do Tobey Maguire, agora faz do Homem de Ferro. Pessoas comentando, nossa, você podia ter posto cena dos dubladores. Aí eu abri o vídeo assim, cara, eu li um por um dos comentários e Que falei legal. assim, caramba, eu acho que eu achei um nicho, né? E aí aconteceu um negócio mais engraçado ainda que foi, eu comecei a planejar de falar mais de dublagem e tal, e comecei a seguir os dubladores, né? Pelo meu Instagram e pelo meu Facebook, que na época era, não, o Facebook ainda não estava tão em baixa, né, quanto hoje em dia. E aí eu comecei a seguir, eu já conhecia o Guilherme Briggs, eu já conhecia alguns dubladores, e um belo dia o Guilherme Briggs, ele não sabe disso, eu conheço ele, eu nunca falei isso para ele pessoalmente, mas o Guilherme Briggs fez o meu canal ter o boom e ser o que ele é hoje, de uma maneira extremamente sem querer. Ele tava para ser lançado o filme da Moana, e ele postou um making off da Moana, de Uhum. mais ou menos uns 20 minutos, e tava o The Rock cantando. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia ver o The Rock cantando, e cantando bem, se divertindo, um vídeo bem legal assim. E aí eu falei assim, Rapaz, que da cara, hora. eu tenho que fazer um vídeo sobre esses bastidores. Aí eu, no mesmo dia, sentei, pesquisei na internet, no IMDb, em sites americanos, curiosidades sobre o filme da Moana, que ainda ia ser lançado, e criei o Por Trás das Câmeras, sem querer. Assim, acabei criando um vídeo sobre os bastidores, gravei um off, né? E editei em cima. A edição foi muito rápido, cara. Foi uma edição de 1 hora, assim, só fui blocando em cima, né? E aí eu falei, cara, vou esperar o filme lançar e vou subir esse vídeo. Mas eu nunca imaginei que ele fosse pegar mais de 10 milhões de visualizações, entendeu? Tipo assim, eu nunca Nossa. imaginei que ele fosse, tipo assim, fazer meu canal bater 100 mil inscritos em alguns meses e tal. E foi de uma maneira assim, sabe? Parece que o Briggs me deu, sabe? Tipo assim, vai, faz aí. Vê essa curiosidade e produz aí o que você acha que dá pra produzir. E aí, cara, assim, eu percebi que eu tinha um caminho, o mapa do tesouro na minha frente, que era o Por Trás das Câmeras, Uhum. né? E o Quem Dubla. Aí eu falei assim, eu vou começar a fazer quinta-feira, que é o dia que lança filme, o Por Trás das Câmeras do filme que vai lançar, e na segunda-feira o Quem Dubla desse filme que lançou na quinta, que eu tenho tempo para fazer. Boa. E aí eu fiz isso por mais ou menos assim, ininterruptamente por 2 anos. Caralho, E mano. assim, a doideira é que, além. É que eu falo, né? Eu tenho minha crença, né? Eu sempre falo que tem alguém lá em cima que meio que fica me guiando ali. E a doideira é, cara,
eu fiz isso num ano em que teve Moana, no início do ano, depois teve filmes de super-heróis vários, teve Batman vs Superman, teve Velozes e Furiosos, teve Transformers, teve Piratas do Caribe. Então, assim, cara, era a cada 10 dias um blockbuster. Então, pra mim, foi muito bom, porque eu tive muito conteúdo pra produzir, entendeu? Então, aí, o que aconteceu foi, eu comecei a produzir esse conteúdo, eu comecei a ver que os meus seguidores que já estavam comigo gostaram, e tava vindo muito seguidor novo, do meio da dublagem, do meio de curiosidade, e as pessoas começavam a me pedir as coisas, do tipo assim, pô, trocou o dublador do Jack Sparrow, fala sobre. Faz um vídeo mostrando os dubladores do Homer Simpson. Fala sobre o porquê que uma produção trocou de estúdio e mudou todos os dubladores. Aí eu olhei e falei assim, pronto, vou falar só de dublagem e sobre curiosidade de bastidor. Cara, mas nunca, na melhor das hipóteses, eu nunca tinha imaginado que essa história de início seu foi assim. Cara, eu realmente, assim, eu lembro que na época que eu tava falando de quadrinho, eu tava, assim, eu tava só esperando eu me formar pra eu parar o canal. Eu trabalhei nas Olimpíadas, né? Nas Olimpíadas que teve aqui no Brasil, eu trabalhei. E eu fiquei fora por 2 meses e eu não postava vídeo. Eu fiquei, assim, esse período era o período em que eu ia me afastar. Eu ia me afastar do YouTube, eu tava decidido a cessar. E aí, de repente, assim, o que eu falo, eu vejo Moana, quando aparece, né, alguma coisa da Moana, eu fico sempre arrepiado, pô. Sempre arrepiado. Até eu. Eu fico sempre arrepiado, porque eu falo, caraca, eu acho que nem quem criou a Moana sabe o que esse filme fez na minha vida, pô. Entendeu? Porque, assim, hoje o trabalho profissional que eu tenho é graças ao meu canal, a minha carreira profissional de editor de vídeo, meu canal era o meu portfólio. Quando a pessoa falava, me mostra aí o que você faz. Aqui. Eu tenho meu portfólio, mas aí eu falava, tem meu canal também, se você quiser olhar, pode ver. Aí a pessoa falava, caramba, ele edita o canal dele. A pessoa via lá os conteúdos. Então, assim, eu consegui empregos por causa do meu canal. Então, é doideira pensar, porque era um negócio que eu tava fadado a parar. Cara, que coisa incrível. Já fica esse recado pra vocês, galera. Aí, não desistam, né? Você que tem um canal ou um podcast, é um produtor de conteúdo, um influencer, enfim. Olha só, olha as lições que a gente aprende conversando, falando sobre nerdices, tá vendo? Eu nunca iria imaginar, nem na melhor das hipóteses, eu iria imaginar uma história tão bacana quanto essa. Cara, mas se você me permite, chama o Guilherme Briggs, ô parceiros. Olha o que você fez da minha vida. Não, mas é curioso porque, assim, a minha ligação com o Guilherme Briggs, ela começa no início da minha vida. Eu já contei isso algumas vezes, mais no Instagram. Quando eu nasci, eu fui morar num prédio que meu vizinho era filho do pai dele. Uhum. E era enteado que chama. Eu nunca sei direito como que... Não. E aí, olha que maluquice. Ele era meu amigo, aqueles amigos de prédio, né? A gente jogava bola no Play, muito amigo meu até hoje, né? O nome dele é Arthur Briggs, né? E aí o que acontece? Um belo dia a gente tá jogando bola, e aí ele comenta comigo e com o meu irmão que o irmão dele ia fazer a voz de um personagem numa produção que ele achava que ia ser muito legal. Aí a gente olhou assim, mas como assim a voz? Ele vai fazer o áudio em português de um astronauta numa animação. Toy Story. Aí eu lembro que a gente olhou assim e falou, pô, legal, não sei o quê. Aí ele falou, olha, tá no cinema, não sei o quê. A gente nessa época não foi no cinema, porque eu era muito novo. E um belo dia, estou eu com um VHS, que meu pai tinha me dado, com aquela foto do Woody e do Buzz. Ele vira e fala, é o meu irmão que faz a voz desse personagem. Eu olhei assim e falei, não é possível. Ele é o Guilherme, que é o nome, inclusive, do meu irmão. E aí eu lembro que eu falei assim, caramba, que legal. E eu espalhava pra escola inteira que eu conhecia o cara que fazia a voz do Buzz, pô. E na verdade eu conheci o irmão dele, eu nem sabia como é que era a cara do Guilherme Briggs. Eu espalhava, como eu falei, meus amigos nerds, eu falava pra eles, aí, sabe o Buzz Lightyear? É meu vizinho. E os caras que falavam, caraca, que maneiro. Fala pra ele ligar pra mim um dia, que nessa época eu não tinha áudio WhatsApp, né?
fala pra me ligar um dia pra fazer a voz. Eu, pô, não, ele ele trabalha muito e tal, não sei o que, não dá pra fazer. Mas já lá eu já sabia quem era o Guilherme Briggs. Cara, olha só, eu tô falando. Já é um Eiter atrás de Vixe, é um Vixe atrás de Eita aqui agora. Cara, que bacana mesmo. De novo, não julgo, eu acho que eu faria o mesmo. Acho que eu faria o mesmo, assim, olha, porque não é, não é à toa que você descobre que você conhece alguém, né, que é irmão do Guilherme Briggs. Então, né, faz favor, não julgo, cara. Olha, mas que bacana. Mas vem cá, ó, enquanto você tava contando todas essas histórias aí, eu tava pensando aqui, né, que você teve essa virada de chave pra começar a trazer conteúdo sobre dublagem, sobre curiosidades. Mas essa, assim, né, de todos esses 10 anos, você falou que tá com o canal, é isso? Sim. Desses 10 anos de canal, foi a primeira virada de chave que você deu, assim, ou teve outras, né? Pra você tentar diversificar o público ou por algum outro motivo? Não, na verdade o que aconteceu, como eu falei, o canal ele tem 10 anos, eu surgi fazendo review de quadrinho, né? E aí você deve ter visto essa época que foi a época dos reacts de trailer. Uhum. E aí eu tentei engajar nessa virada aí de react de trailer e tal. Só que, assim, eu tenho uma questão comigo, e eu acredito que você, como produtor de conteúdo, tenha também. Eu acredito muito no que eu produzo. Então, por exemplo, quando eu faço um vídeo sobre dublagem, quando eu faço um vídeo sobre curiosidade de bastidor, sobre curiosidade de dublagem, é porque eu acredito muito que aquele conteúdo ele vai agregar para as pessoas alguma informação. E quando eu fazia react, eu achava que era um negócio muito vazio. Hum. Porque, assim, eu não preciso ficar me ponderando, eu fingia a reação, eu já tinha visto o trailer, entendeu? E assim, quem diz que não era, nunca foi primeiro react. Por exemplo, Guerra Civil, que apareceu o Homem-Aranha, eu fui gravar minha reação, eu sabia que o Homem-Aranha já tinha aparecido, eu já tinha visto, entendeu? Então, assim, eu comecei, eu lembro que teve eu acho que foi do Transformers, que eu gravei um react assim, eu botei na timeline pra editar, eu não consegui editar, pô. Eita. Eu olhei, eu senti vergonha daquilo ali, tipo assim, do conteúdo, entendeu? E aí eu falei assim, cara, e foi mais um dos motivos de eu começar a pensar em parar o canal, que foi tipo assim, caramba, será que vale a pena mesmo eu ficar fazendo um conteúdo que eu não consumiria só porque eu sei que a pessoa que vai procurar o trailer, ela vai cair lá no meu vídeo sem querer e vai me dar uma view? Porque a gente sabe que o pessoal bota, né, trailer dublado do Homem-Aranha, tu clica é um react. Eu falava, porra. Então, assim, É foda. é porque eu tô 10 anos, há mais de 10 anos no YouTube, eu sei os caminhos que as pessoas fazem, entendeu? Eu sei porque eu conheço gente que produz, e eu sei, a pessoa faz uma thumb, trailer dublado do Homem-Aranha, tu clica, tá a pessoa lá. Eu falei, ué, cadê o Homem-Aranha desse trailer? Aí você vai ver um react do trailer do Homem-Aranha que nem dublado tá, entendeu? Então, assim, mas teve essa situação só. Aí depois teve a virada de chave mesmo, foi quando eu comecei a falar de dublagem em bastidor. Ah, bacana, bacana mesmo. Um dos vídeos de curiosidade sua que eu achei bacana, né, que eu consumo seu conteúdo, tá? Antes eu consumia com a minha conta particular, né, não a conta do YouTube particular, depois que eu passei a te seguir com a conta do podcast também. Mas o que eu achei muito bacana, cara, foi um vídeo que você fez de curiosidades pra falar do Popeye. Pra falar, né, acho que até um vídeo recente. Uhum. Daí eu comecei a pensar, Popeye não é todo mundo da atual geração que conhece, né? Você acha que esses desenhos, né, essas animações, pra generalizar mais, pra pegar um maior número, maior gama aí de produções, essas animações mais clássicas, vocês acham que ainda tem voz hoje em dia, se permite o trocadilho aqui? Você acha que... Cara, assim, eu te confesso que tem muita produção clássica, principalmente do Hanna-Barbera, né, que da geração do meu pai criança, né, que eu vejo que hoje em dia você não consegue ver, porque elas, assim, não tem onde você assistir. No YouTube não Pior. tem, nos streamings não tem. Popeye, ele querendo ou não, ele ainda volta e meia lança há pouco tempo teve uma animação em 3D do Popeye. Recentemente teve uma do Asterix, do Obelix, vai ter uma dos Nossa. Smurfs de novo. Então, assim, eu acho que algumas produções elas ainda têm, vamos dizer assim, entre aspas, entrada no mercado. Mas outras produções clássicas, cara,
É triste pensar porque né, eu fui muito influenciado, né, na minha nerdice pelo meu pai. E meu pai, assim, adora desenho animado. Minha paixão por desenho animado vem toda do meu pai, porque meu pai via desenho comigo. E eu hoje olho assim e falo, cara, eu nem sei aonde tem desenho animado novo para assistir. Porque eu não tenho TV a cabo na minha casa, eu Uhum. só tenho streaming. Eu sei que nos streamings alguns têm algumas animações, mas, por exemplo, se eu quiser assistir um Scooby-Doo clássico, eu Hum. não sei se a HBO tem disponível. Eu sei que tem alguns filmes, mas eu não sei se tem o clássico. Aquele que eu assistia com meu pai no sábado de manhã, entendeu? Algumas, por exemplo, pô, Corrida Maluca, Pegue o Pombo, essas Nossa. produções assim, sabe? Recentemente a gente teve um. Fui longe aqui agora nas lembranças. A gente teve recentemente o filme do Scooby-Doo em 3D, né? Que até teve umas homenagens na dublagem e tal. Uhum. Mas, assim, sabe, não sei se você acompanhou, mas recentemente a Warner, ela vai demolir o prédio onde foi criado o Looney Tunes, pô. Entendeu? Os Looney Tunes, cara. A Warner só existe por causa dos Looney Tunes. E eles vão demolir. E eles estão, tipo assim, eles estão se desfazendo dos filmes que estavam em produção, né? Teve o filme do Coyote aí que tá para Hum. ser lançado. Eles investiram uma bola e eles não iam lançar esse filme. Aí uma distribuidora pequena comprou por uma preço de banana, entendeu? Eu recentemente até recebi aqui em casa, via cabine de imprensa, o filme que teve do Gaguinho com o Patolino, um filme divertidíssimo, lançado agora. Inclusive, se quem estiver assistindo aí, assista esse filme, uma animação em 2D, longa-metragem do Gaguinho e do Patolino, assim, com os dubladores clássicos, Manolo Rey no Gaguinho, Patolino pelo Márcio Simões, assim, cara, divertidíssimo, e não está em cinemas. Assim, deve ter uma outra sala passando isso, sabe? Uma Então, pena. eu fico um pouco triste, porque o meu canal, esse lance do Popeye que você falou, cara, tem gente que não conhece o Popeye, pô. Tem gente que não conhece o Então, Popeye, pô. Eu fico incrédulo com isso, pô. Eu comi espinafre a minha infância inteira por causa do Popeye, pô. então, eu ficava Entendeu? louco pra querer experimentar espinafre por causa do Popeye. E é ruim pra cacete, na minha opinião. Mas eu tentava comer. Pô, mas assim, eu fui extremamente. Eu gosto de espinafre, eu sei que o gosto é ruim, mas eu gosto de espinafre por causa do Popeye, pô. Não é porque é gostoso. É porque eu, quando era criança, eu comia espinafre. Cara, eu lembro, eu sentava na mesa com meus pais e meu irmão, eu dava uma garfada no espinafre e ficava fazendo um muque, pô. Eu queria ver se crescia, pô. Porque eu via aquilo na TV, pô. Entendeu? Então, assim, infelizmente a gente vê que algumas produções clássicas, elas meio que estão entrando num. Talvez elas comecem a entrar aí num período em que a gente não vai ver mais. E é muito triste, porque além de ser o Popeye, que é um personagem divertidíssimo, pô, é dublado pelo Orlando Drummond, pô. Só. Assim, Só Orlando Mão. é uma aula de dublagem, assim, é uma aula de dublagem. Eu tava assistindo para produzir o vídeo, eu fui pesquisar para procurar ele falando macacos me mordam, eu assisti 2 horas de Popeye me divertindo, porque eu ficava rindo da dublagem, pô. Dos trejeitos que o Drummond botava, das A palavras. risada do Pô, Drummond, pra mim, é clássica do Popeye. Né? A risada dele. assim. E aí eu sinto que o meu canal tem um pouco essa missão de, pelo menos, resguardar um pouquinho dessas produções clássicas, do tipo assim, cara, pelo menos eu tenho um registro ali da importância ou das informações que essa produção tem, entendeu? Tem alguma produção aí dessas clássicas que você pode dar um pequeno spoiler que você tem, ou pelo menos tem vontade de produzir, já tá no meio do caminho pra você ter a produção? Olha, eu tenho, assim, por exemplo, no quadro do Quem Dubla, eu tenho muito interesse em começar a fazer uns Quem Dublas de, por exemplo, Hanna-Barbera, de produções como Pegue o Pombo, que é uma produção que eu não vejo, tipo, as pessoas comentando. E assim, Deus me perdoe o que eu vou falar, eu preferia Pegue o Pombo e Corrida Maluca, pô. Eu adorava Pegue o Pombo. Porque quando tinha aquela parte do Muttley, faça alguma coisa, ele ficava pedindo medalha, eu amava aquilo. E eu imitava o Muttley, eu criancinha, baixinho, Aí, ficava, Muttley, dá medalha, 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 ficava fazendo a voz do Muttley. Então, assim, Pegue o Pombo, talvez ali algumas produções mais clássicas, como o próprio Zé Colmeia, nossa, Manda-Chuva, que, Manda-chuva. pô,
Tem o Lima Duarte fazendo o Manda-Chuva. Assim, as pessoas não sabem que o Lima Duarte fez a voz de vários personagens da Hanna-Barbera. Entendeu? Assim, é doideira tu pensar que o Lima Duarte, que é um bastião da atuação, é um cara que tem carreira na dublagem, pô, sabe? Por mais que ele não curta muito falar sobre isso, né? É uma Informações de pena. bastidores aí. Mas, pô, cara fez dublagem muito bem. O Manda-Chuva é divertidíssimo, pô. Entendeu? Nossa, eu falo aqui, adoraria ver um vídeo seu, então, a respeito desses clássicos, desses gigantes das antigas. Cara, o que eu sinto falta, na verdade, desses clássicos, pra mim, é das versões mais antigas aí, de Pica-Pau, que passava lá sábado animado no SBT, e as versões mais antigas também, do Tom e Jerry, cara. Puta, como eu curti, assim, é sinônimo de infância pra mim, Tom e Jerry e Pica-Pau. Cara, como eu curtia, eu me divertia tanto, mas tanto. E eu não vejo eu não digo logicamente que as mesmas piadas, porque as coisas mudaram, tudo, enfim, até eu entendo. Mas eu não consigo ver a animação hoje em dia com esse mesmo empenho na produção do que tinha antigamente. Você tem uma visão parecida disso aí? Eu tenho uma visão totalmente parecida e, além disso, eu acho que antigamente essas animações elas eram produzidas por pessoas que acreditavam muito em animação. Eram animadores que eram apaixonados por desenhar, eram roteiristas que eram apaixonados por escrever os seus respectivos personagens. E hoje em dia as coisas visam muito lucro, né? E a animação se tornou uma coisa não muito rentável. Se você for olhar, um filme animado, ele rende muito menos do que um live action, né? Porque não tem como você fazer campanhas de marketing com os atores, assim. Óbvio que quando a animação conta com algum ator famoso dando voz a alguém, eles utilizam. Mas, assim, se você for olhar, por que a HBO hoje, HBO/Warner, ela parou de produzir tantas animações do Pernalonga, do Patolino? Porque é muito mais rentável para eles produzir um The Last of Us, entendeu? Produzir um Game of Thrones da vida, que, porra, hypa muito mais, entendeu? Então, assim, é triste você perceber. Assim, eu até outro dia estava conversando com meu pai brincando com isso, porque eu acho que quando eu tiver meu filho ou minha filha, ele vai sentir um pouco de inveja da minha infância. Eu tive uma infância que eu tive vários amigos que eram desenhos animados, pô. Assim, entendeu? Eu tenho aqui, nessa foto aqui, é meu cachorro. O nome dele é Dexter. E não é Dexter por causa da série. É Dexter por causa do laboratório de Dexter. Game de Tartakovsky. Entendeu? Pô, eu era apaixonado pelo laboratório de Cartoon Network, cara. Assim, recentemente eu produzi um vídeo sobre o Tureta, que é o cara que fazia as chamadas do Cartoon Network. Eu vi. E eu recebi várias mensagens de pessoas falando assim: caramba, esse cara foi a voz da minha infância, eu nem sabia que ele tinha rosto. Teve gente que achou que era uma voz feita com pitching, né? Uma pessoa normal falando e aceleravam ela. E aí viram um cara falando e perceberam que ele fala rápido mesmo. Então, assim, é doideira, porque eu vejo que daqui a um tempo, quando eu tiver meus filhos, e meus filhos tiverem os filhos deles, eu não sei o que eles vão ver na TV, entendeu? Então você sabe que você tem uma missão, né, de passar essa tocha adiante pra melhorar a nossa missão. Eu acho que de todo nerd, viu, galera, que tá nos acompanhando, a nossa missão é continuar vivo, né, deixar viva a memória desses grandes clássicos. E com esse tom de nostalgia, a gente encerra essa primeira parte aqui do nosso episódio. Agora, indo pra parte final, a gente tem uma brincadeirinha aqui no final que chama Papo Rápido. É aquele bate-bola, jogo rápido da Marília Gabriela, só que de uma forma mais zoada, digamos assim. Então, assim, a gente começa com umas perguntinhas mais tranquila, mais de boa. Depois a gente diminui o nível das perguntas. A gente não aumenta o nível, a gente diminui o nível das perguntas pra, né, a gente pegar umas curiosidades a mais pra você. Mas eu só tenho uma única regra, tá, nessa brincadeira toda. Não pode pensar, eu vou te perguntar e você tem que responder a primeira coisa que vier na sua cabeça, fechou? Beleza. Então, pera aí, deixa eu abrir minha cola aqui. Bora lá, então. Ah, tá vendo?
Essa aqui é tranquilinha. As primeiras perguntas é sempre tranquilinha. Ó, um filme com uma dublagem impecável. Branquelas. Aí você já foi num clássico, né? Você já foi lá na veia do negócio. Adorei mesmo. Bora pra próxima aqui, ó. O outro lado da moeda aqui, ó. Agora uma produção que a dublagem precisa ser refeita. Enrolados. Vai entrar na polêmica do Luciano Huck, né? Que fez dublou? É exatamente isso. A dublagem em si é muito boa, mas uma pessoa estragou a dublagem. Nossa, cara, É triste. E essa- quando você escuta os relatos do Garcia Júnior dos bastidores, você fica com mais raiva ainda. Eu fiquei. Eu vi umas entrevistas de alguns podcasts dele. Cara, que paciência. Que paciência, velho. Nossa. Era um desastre anunciado, né? Mas. Enfim, bora pra próxima aqui agora. Essa também é tranquilinha. Um filme que você sempre recomenda pra qualquer pessoa. Space Jam. Nossa, esse é clássico. Gostou da nova versão, né? Aproveita. Horrorosa. Nossa, eu nem considero uma continuação. É. O Space Jam, explicando, é porque é o filme que eu falo que ele engloba a minha vida, que é basquete e animação com boa dublagem. E Looney Tunes, né? É o Michael Jordan, que é o meu herói, com, perna longa, sabe? Nossa, eu amo esse filme. Nossa, é clássico. E pra mim, aquela música tema é impossível não lembrar da animação quando toca. Nossa, eu amo esse filme. Bora aqui pra próxima, então. De uma maneira geral, tá? Live action de alguma animação. Costuma dar certo ou é melhor evitar? Costuma dar certo quando é feito por pessoas que gostam da animação. Boa. Nossa, melhor resposta. Melhor. Eu sou a favor de inovação, de sempre entregar algo mais, alguma coisa assim. Desde que respeite o material original. Exatamente. Desde que a cerne tá ali, desde que respeita, cara. Quer inovar, quer fazer alguma coisa pra atrair novo público, eu não vejo problema. Mas respeita o material original. Então, esse é meu único ponto. Você pensar assim, se você vai fazer um filme do Scooby-Doo, o Scooby-Doo tem que ser o Scooby-Doo, pô. Ele não pode ser um gato, entendeu? É mais ou menos isso. É isso. É mais ou menos isso. Bora pra próxima aqui. Se você pudesse mudar um final de um filme ou série, qual seria? O final de um filme ou série? Essa é boa. Final de filme ou série? Olha, tem um final de um filme que eu sempre não... É que são vários finais no mesmo filme. Mas eu fiquei sempre com aquela sensação de que, não precisava. É o final do Senhor dos Anéis. Quando eles vão embora, eu nunca queria que eles fossem embora naquele barco lá, se despedindo. Eu sei que tem todo um contexto daquilo, mas eu lembro que quando eu era mais novo, eu falava, cara, era só vocês ficarem. Vocês não precisam ir embora. Então eu acho que pro Henrique mais novinho, talvez que os personagens ficassem no final seria mais aceito. Boa. Não, boa. Essa foi boa, curti. Agora, então, vamos diminuir um pouco, né, o nível aqui. Tá na hora já, né? Foi muito bonzinho. Vamos diminuir o nível dessa bagaça aqui. Vai lá, um palavrão preferido. Aquele palavrão que você tá no meio dos amigos, você solta que você nem percebe. Eu sou carioca, né? Lá vem. Então, assim, chamar, assim, Deus me perdoe que eu vou falar. Mas falar merda, né, já é vírgula pra mim. Mas um palavrão assim que é marcante na minha vida é um enfia o dedo no cu e rasga. Adorei. Adorei. Nossa, se as redes sociais não fossem tão chatas, eu ia fazer um corte desse. Mas... E assim, o contexto desse palavrão é que uma vez eu tava no carro com meus pais, um cara passou dando dedo do meio pra minha mãe. Aí meu pai, eu era criança, cara. Meu pai, um cara um pouco estressado, deu esse berro na janela. E aí eu lembro que eu, na hora, assim, olhei pro meu irmão com o olhão arregalado e dali isso virou o palavrão das nossas vidas. Que ótimo. Adorei, cara. Nossa, adorei. Acho que foi o melhor palavrão que eu já ouvi em tempos aqui, viu? Olha.
Em tempos mesmo. Ai, ai. Vamos pra próxima aqui, ó. Um apelido de infância que você odeia até hoje. Jimmy Neutron. Putz, dá contexto, vai. Dá É contexto, vai. porque eu sempre eu tenho cabelo meio tipo capacete, né. E aí quando eu era mais novo eu era consideravelmente cabeçudo. E aí o desenho cabeçudo que tinha era Jimmy Eu Neutron, diminui, então eu as pessoas adorava. me aí me chamavam de Jimmy Neutron e Playmobil. Só que Playmobil não é todo mundo que conhece, mas Jimmy Neutron todo mundo conhecia. E aí as pessoas começaram a me chamar de Jimmy, como se meu nome fosse Jimmy. E Uhum. aí eu não gostava, e aí pegou, Pegou, claro. é E lógico. aí um tempo depois eu passei a gostar, porque eu gostava do desenho do Jimmy Neutron, então tipo, mas assim, era um apelido que me incomodou Me por um tempo. incomodava. Ai, ai. Faz parte. Ai, meu Deus. Bora pra próxima aqui. Essa aqui agora, dependendo do que você falar, tua mãe vai ficar brava, hein? Ó. Ai, ai. Quebrou o pote da mãe. Assume a culpa ou culpa o gato? Olha, eu contaria alguma história, alguma mentira. Quando eu era criancinha, assim, quebrava as coisas jogando bola na sala, a gente sempre botava a culpa no vento, alguma coisa aleatória. Quem nunca? Quem nunca? Ai, ai. Beleza, bora pra próxima. Última fatia do seu bolo preferido. Come sozinho ou divide? Divido. Ah, truco. De pior que eu divido mesmo. Ai, meu Deus, tá bom, vai. Vou fingir que acredito. Não, pior é que eu acabo dividindo porque eu espero, né, que se for, por exemplo, se eu dividir com a minha esposa, eu espero que na última fatia do bolo dela ela divida comigo, entendeu? Ah, Sempre tem uma se intenção. ela não dividir, tô vendo. Aí é vacilo. Ai, ai, bora pra próxima. O elogio mais estranho que você já recebeu. O elogio mais estranho que eu já recebi foi que eu tinha um olhar triste e bonitinho. Meu Deus! Olhar triste e bonitinho. É. Buguei aqui, porque como alguém pode achar algo triste e É, bonito? Mas, foi enfim, exatamente a minha reação. eu Eu buguei, olhei mas. e falei assim: é um elogio ou é uma ofensa? Tipo, não entendi. Meu Deus. Então tá, vai. Bora pra próxima. Camiseta velha, vira pijama ou pano de chão? Vira pijama e roupa de andar com meu cachorro. O meu aqui em casa é assim, primeiro vira pijama, depois vira pano de chão. Então é uma evolução, assim, É o último é estágio. o último estágio, ela vira pano de chão. Ai, ai. Bora pra próxima. Um personagem da cultura pop, pode ser filme, série, anime, desenho, um personagem que não pode faltar no seu churrasco. É Nacho Libre, do Jack Black. Putz, essa você foi longe. Olha. É que eu queria ter a participação dele cantando no meu churrasco. Ah, nossa. Aí já justificou, tô dentro. Agora, um personagem também, geral, que você afogava na privada e dava descarga. Pô, vou falar uma polêmica aqui, que é um personagem que eu sempre tive uma certa implicância. É o Tony Stark, do Robert Downey Jr. Por quê? Não, agora não. Agora eu quero saber, dá contexto, por quê? É porque o meu herói favorito é o Capitão América. Então, assim, eu acho o Robert Downey Jr. um ótimo Homem de Ferro. Só que eu odeio o Homem de Ferro. Sim, é para mim o meu maior rival nos quadrinhos, então eu sempre é igual o time de futebol, é o rival do meu time, então eu afogaria ele na privada e ainda dava descarga. Nossa, mas nem ele pagando do churrasco, nem pagando alguma coisa assim. Não, não. Meu Deus, essa. Tudo bem que eu adoro o Capitão América lá do Chris Evans. Eu acho. Eu adorei o que fizeram com o personagem, sinceramente. Tá? Não é à toa que quando escolheram, né, fazer um filme do Capitão América, eu falei, gente, quero ver o que vão fazer. E depois, assim, na hora que deram vida através do Chris Evans, cara, curti bastante. Então, eu te entendo, mas beleza. Bora pra próxima, então? Ah, cadê aqui que eu já me perdi na minha cola? Ah, lembrei. Ah, feijão, por cima ou por debaixo do arroz? Por cima. Oh. Mas depois que eu descobri
que no Rio de Janeiro não tem feijão carioca, não falo mais nada. O mundo não tem mais sentido pra mim. É só feijão preto, pelo menos na região que eu fui. É isso mesmo? É, feijão preto. Feijão preto. E aqui a gente chama de feijão carioca, cara. Não me conformo. Mas beleza. Isso é papo pra outro boteco, vai. Bora pra próxima aqui, ó. Netflix, Prime Video ou Max? Pô, aí eu tenho que falar Prime Video. Não julgo porque ultimamente tá É foda. porque também passa NBA, enfim, eu gosto muito da Prime. Eu gosto de todos os serviços de streaming, assim. Eu acho que a gente tá muito bem servido de streaming, mas eu acho Prime Video mais completo. Boa. A próxima. Videogames ou PC? Pô, essa é difícil, hein? Com GTA vindo aí, eu. Mas assim, a minha vida é marcada pelo Nintendo 64, então tem que ser videogame. Oh, boa. Também mora aqui dentro, hein? Um 64. dia ainda vou tatuar. Tá na minha lista de futuras tatuagens fazer o meu Nintendo 64 com controle vermelho. Ah, esse... Eu também tenho um carinho especial. Tenho meus motivos, então tá Eu tenho o meu guardado até aqui. hoje. Ai, guarde. Tá guardado. Eu gostaria. Tá Que guardado. eu sempre fui o cara de... Pra ter dinheiro de comprar o videogame novo, tinha que vender o antigo. Então... Esse eu guardei. Ah, se eu pudesse, eu teria todos até hoje. Especialmente o 64. Bora pra próxima aqui. Essa eu já sei a resposta, porque você é carioca. É o clássico. Cuidado que eu não sou um carioca tradicional, hein? Biscoito ou bolacha? Ah, não, pô, biscoito. Bolacha é tapa na cara, pô. Pô, bolacha é agressão, biscoito é comida, pô. Ai, tá certo. Ai. Nescau ou Toddy? Nescau. Aê, agora sim. E por último, essa aqui eu deixo você pensar, essa aqui eu deixo você filosofar. Complete a frase. O Henrique é? O Henrique é. Cara, eu acho que uma das maiores características que eu sempre tive na minha vida foi de ser criativo. Assim, eu acho que por muita influência do meu pai, que ele é escritor, mas nunca pôde trabalhar na área dele. Então ele sempre se esforçou para que os filhos pudessem trabalhar nas áreas que eles sonhavam. E meu pai sempre percebeu que eu era uma criança muito criativa, com desenho, inventando história. Então, assim, eu sempre fui muito incentivado a explorar esse meu lado criativo. E então hoje, com a minha vida profissional como está bem, com o canal indo bem, com as redes sociais do Comentário Nerd indo bem, eu acho que se tem uma palavra assim alguma coisa que pudesse me definir, acho que é criativo. E eu adoro, assim, pessoas criativas. Por exemplo, minha esposa é criativa, meu pai é muito criativo, minha mãe é criativa, meus cachorros são criativos. Assim, eles, até no jeito de brincar deles eu vejo criatividade. Então, assim, eu acho que a melhor definição para mim é criativo. Adorei mesmo. E com essa breve definição de criatividade, chegamos ao final aqui do nosso episódio. Mas antes do meu agradecimento final, Henrique, eu dou espaço aqui para você. Palco, microfone e luzes do podcast para você. Deixa um recadinho pra galera que tá nos acompanhando. Quiser deixar suas redes sociais, o canal, enfim, o que você quiser comentar pra galera que ficou até o final, deixa um recadinho pra eles aí. Beleza. Primeiramente eu queria te agradecer, Saulo, pelo espaço. Eu não sou muito de aparecer em podcast, porque a vida é corrida, mas eu olhei o seu projeto, achei muito legal os vídeos, via os trechos do seu bate-papo com a Marisa Leal, que é assim, uma dubladora espetacular. E assim, queria agradecer todo mundo que assistiu, ou que vai assistir, que está ouvindo, né? Dizer que se quiser acompanhar mais sobre o Comentário Nerd, é só pesquisar Comentário Nerd nas redes sociais, que esse meu rosto vai aparecer por lá. E eu acho que adorei o bate-papo, assim, compartilhar sobre a minha vida, sobre as experiências, eu acho que é muito legal. E é isso, eu queria muito agradecer pelo espaço e dizer que mais para frente aí, se precisar da minha ajuda até para intermediar, para falar com algum dublador, se quiser algum contato aí, eu posso tentar fazer um meio campo para você. E é isso. Boa, meu querido. Desde já até fiquei emocionado. Aí, ó, ajuda pra falar de dublagem, nossa senhora,
é um tópico muito marcante aqui, muito especial pra mim aqui do podcast, porque o podcast, ele é meu filho, ele né, tem um carinho muito especial por esse trabalho meu, que começou como um blog e daí evoluiu pro podcast, só pra você ter noção. Não é à toa que o blog a gente tem até hoje, só mudou o formato do blog. Então, nossa, é muito gratificante, né, quando eu escuto alguma coisa dessa. Então não só por esse papo, mas gratidão aí por esse contexto geral que você deu aí de compartilhar um pouquinho da sua vida profissional, desses insights que eu tenho certeza que a galera aí pode aproveitar pra algo pessoal deles, viu, galera? Fiquem atentos, foi um papo muito bacana. Então, cara, por tudo, gratidão aí mesmo pela sua visita. E desde já eu deixo portas abertas, janelas abertas pra você. O podcast fica com a janela. Precisou, só dá um grito, fechou? Show. E claro, eu preciso agradecer também aos nossos queridos amigos aí que ficaram até o final desse episódio. Lembrando, dá uma conferida aqui, não conhece o Comentário Nerd? Dá uma conferida no canal, rede social deles lá, só digitar lá @Comentário Nerd. Dá uma forcinha pra gente, se você ainda não conhece o nosso trabalho aqui, dá uma forcinha pra gente. Nós somos o Bans Pod Nerd, um podcast sobre cultura nerd, e eu faço questão de frisar, colocar em negrito esse cultura, porque é algo que eu prezo muito, falar sobre cultura mesmo. Temos 2 programas, a nossa live às quintas-feiras no Instagram, e esse quadro aqui, que é o nosso papo, o nosso bate-papo aqui. Não gosto nem de falar que é entrevista, prefiro chamar de bate-papo. Então dá uma forcinha pra gente. Beleza, galerinha? Então, como eu sempre digo, nós vamos ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.